Neste momento, teremos o painel Programa Internet para Todos, o papel dos provedores regionais. Para compor o nosso palco, convidamos a moderadora do painel, Ana Paula Lobo, diretora do portal Convergência Digital. Convido também os palestrantes, Jarbas Valente, presidente da Telebrás, Roberto Martins, por favor. Luiz Oliveira Ramos, assessor do MCTIC. Atuando como debatedora, a diretora jurídica da NetServe e da Abrinte, Cristiane Sanches. Gostaria de lembrar a todos que as perguntas podem ser feitas através do aplicativo ou então ao final do painel. Eu passo a palavra neste momento à moderadora do painel, Ana Paula Lobo, que conduzirá os trabalhos. Boa tarde a todos. Nós vamos discutir aqui um programa que está bastante aí na mídia, com toda essa repercussão que está tendo com relação ao uso do satélite. A gente sabe que isso é uma questão que está aí na mídia, eu acho que a gente pode colocar, e falar um pouco das ações que vão ser tomadas, como que vamos tentar entender esse processo e as consequências dessa briga judicial que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que como que isso pode, e como que os provedores regionais podem atuar nessa iniciativa de massificar o uso da internet. Hoje, a Anatel, um pouco antes de vir para cá, a Anatel soltou o número de abril da banda larga, que são os mais recentes, e os provedores regionais foram responsáveis por ativar mais de 500 mil acessos de banda larga fixa no mês de abril no Brasil. Esse resultado ficou muito acima de muitas concessionárias que a gente tem no mercado. Então, hoje, os provedores já estão com 18,63% do mercado, e é um mercado que só cresce. Então, vocês têm um papel super ativo, vocês estão botando fibra óptica. Hoje, se tem fibra óptica no Brasil, é por conta dos provedores, muito mais até do que das próprias concessionárias, que investiram menos do que poderiam investir. Então, a gente vai começar aqui. Luiz, o Roberto pediu que você fizesse primeiro, então, a sua apresentação primeiro, depois o Roberto, e aí a gente abre para perguntas, né, para a gente estar fazendo aqui uma coisa bem interessante com vocês. Obrigado, Ana Paula. Boa tarde a toda a plateia aqui que está acompanhando esses debates. Eu vou, então, iniciar para colocar o PowerPoint. Olá. Porque tem uma apresentação que serve só para ir... Tá lá? Isso. Eu vou falar, então, sobre o nosso programa Internet para Todos, um programa que o Ministério de Ciências, Tecnologias, Inovações e Comunicações vem trabalhando. Conseguimos fazer uma mobilização junto aos municípios para avaliar o interesse de adesão a esse programa. Temos feito conversas também com uma série de empresas, também com grupos de provedores regionais que nos procuram, para fazer a construção desse programa de uma forma que ele possa atender realmente como público-alvo essas áreas mais remotas, localidades mais distantes no país, localidades que têm um acesso de menor qualidade ou que não têm atendimento de internet por banda larga, né? Então, esse programa ele tem como objetivos, acho que é legal a gente fazer essa passagem toda para entender ele, porque a gente tem falado muito do internet para todos de um aspecto específico, mas, como um todo,
ele tem esse objetivo de levar a inclusão digital para populações em situação de vulnerabilidade social, né, para populações que realmente ocupam áreas que você hoje tem uma grande dificuldade de atendimento de internet no país, mesmo em periferias das metrópoles isso acontece. Inclusive aqui em São Paulo, tem áreas da periferia de São Paulo que tem realmente uma dificuldade muito grande de ter acesso de internet, acesso à internet de banda larga. Isso não é uma questão só de lugares onde a gente realmente, tradicionalmente, tem dificuldade, como a região norte. É muito difícil você, em algumas localidades, levar uma rede por fibra, por conta da própria característica da região, né, dos rios e tudo mais. Então, a ideia desse programa, o objetivo dele é poder trabalhar nesse sentido de fazer essa integração, levar o acesso de internet para poder transformar um pouco a vida dessas pessoas, trazê-las para dentro do mundo digital, trazê-las ao acesso, um acesso mais direto ao próprio poder público, né, pelos sistemas de governo eletrônico, também poder trabalhar e divulgar suas próprias comunidades. Muitas vezes a gente vê isso com questões de fomento a turismo, fomento ao artesanato. Isso é uma questão bastante relevante que deriva uma das que pode derivar desse acesso de internet. E aí, falando especificamente sobre o programa, como é que ele nasce, né, esse programa Internet para Todos? Na verdade, ele está fundamentado numa experiência que o Ministério já tem há bastante tempo, que é trabalhar com o programa do GESAC, o Governo Eletrônico Sistema de Atendimento ao Cidadão. O programa GESAC ele é um programa que vem atendendo prioritariamente a órgãos públicos, né, escolas, postos de saúde, também situados em áreas remotas, muitas escolas rurais, onde hoje você tem um atendimento por conexões de satélite. Também em algumas áreas de quilombolas, de tribos indígenas, alguns postos de fronteira, postos de atendimento militar, que hoje já são atendidos por esse programa GESAC, né? Então, a partir dessa experiência e com o lançamento, em maio passado, do satélite brasileiro, do SGDC, que já foi aqui citado, se viu nisso uma oportunidade realmente de expandir esse serviço, expandir esse atendimento também para o cidadão comum, né? Hoje, o programa ele vinha trabalhando exclusivamente com entidades, ou seja, com entidades públicas ou da sociedade civil sem fins lucrativos, mas não com atendimento ao cidadão comum. Então, se avaliou que, tendo o satélite operacional, havia uma oportunidade nova de utilizar essa tecnologia para expandir esse atendimento a áreas onde você hoje tem realmente uma dificuldade de chegar com a infraestrutura para atender a população. Fizemos um levantamento inicial dessas localidades, a gente levantou por volta de 40 mil localidades onde você teria essas condições que demandariam um atendimento que hoje não estão atendidas, né? Então, isso foi feita essa listagem, foi feito um contato com os municípios, né, porque a gente, aqui passando um pouco na tela, algumas das ações com que o satélite vem sendo trabalhado, então, questão de segurança, questão de educação, com questão de saúde, e também o que se percebeu foi a oportunidade de trabalhar com esse atendimento a localidades, aos municípios, né. Feito esse levantamento, nós entramos em contato com os municípios para verificar com eles o interesse em participar desse tipo de programa. E é importante colocar que uma das características que o programa traz é tentar superar alguns limitadores, realmente, de instalação de acesso para a área de internet. Então, dentro do desenho do programa, por exemplo, está a obrigatoriedade do município indicando aquela localidade que hoje não tem um atendimento, que ele tenha que prover uma área para a montagem de um site ali, para que você realmente possa ter, então, a instalação da infraestrutura, né, nessa localidade e uma condição mínima de infraestrutura, por exemplo, de atendimento de energia elétrica,
né? É uma condição que a prefeitura tem que fornecer. É porque a gente sabe que em muitas dessas áreas você realmente não tem essa infraestrutura mínima. Então, você não consegue com que algum provedor, alguma concessionária, ela leve o serviço porque ela tem ou uma dificuldade de conseguir um espaço para montar o seu site, né? Às vezes uma dificuldade da própria legislação municipal. Você tem, muitas vezes, essa questão da condição de manutenção dessa infraestrutura, do próprio fornecimento de energia elétrica, né? Então, o que se buscou com isso foi criar essa disponibilidade, envolver a prefeitura, portanto, né? Com isso, ela faz uma parceria também para levar esse atendimento para o munícipe que mora nessas áreas mais afastadas, e a gente sabe que isso é bastante importante, né? Principalmente em áreas remotas, porque você, às vezes, consegue fazer serviços muito simples, como marcar uma consulta. Você não tem que ir até a sede do município, que muitas vezes é muito difícil, é demorado. Você leva horas para chegar na sede do município só para marcar a consulta. Então, você, por sistemas de agendamento eletrônico, você consegue fazer isso. Então, no ano passado, no final do ano passado, houve a revisão da portaria que trata do GESAC, onde se previu essa possibilidade de termos empresas prestando esse serviço de atendimento, de comunicações, de internet, para poder levar isso para o cidadão comum. Então, até o momento, o programa ele vem sendo estruturado, houve esse contato com as prefeituras, a gente teve um evento em Brasília, onde houve uma série de prefeitos que estiveram presentes, já temos termos de cooperação, acordos de cooperação assinados, são mais de 3.500, né, são mais de 40 mil localidades com previsão ou com demanda, né, de atendimento. Então, é um número bastante significativo, que mostra que realmente há um interesse muito grande. Sabemos que em algumas dessas áreas, hoje, a viabilidade técnico-financeira era complicada, e a gente espera que, com isso, com esses mecanismos do programa, com isenções de alguns impostos que estão nesse atendimento para esse perfil de público, que se possa, inclusive, também ter um preço mais reduzido, né, para essa população, porque isso também é um entrave na oferta, não só a existência, mas a condição da população realmente contratar o serviço. E aí, dentro desse sistema, tem algumas formas onde o programa pode funcionar. A que a gente tem mais falado e mais comentado, realmente, a parceria que foi feita com a Telebrás, no atendimento usando a capacidade, então, do satélite, por meio da Viasat, né? Essa é uma das topologias de implantação do programa. Mas ela não é a única, exclusiva e exaustiva, né? Há outras formas que podem ser trabalhadas, então, para atender essas localidades. Isso, a gente teve já no Ministério consultas, como eu tinha citado, mais de 100 provedores buscaram informações, estiveram conversando conosco, já enviaram material para ter mais informações. A gente ainda não... Estamos montando o sistema, assim como foi feito com as prefeituras, para poder receber, portanto, esses pedidos de participação, né, essa solicitação de participação no programa. Isso ainda está sendo finalizado, mas já houve bastante interação e tem havido bastante interesse nesse sentido. Porque a ideia é que você possa, a partir desse atendimento que hoje, em muitas cidades, é feito já na sede do município, você, com esses mecanismos que garantem localidade de acesso dessa infraestrutura, com a redução dos impostos, que você possa ter a expansão, seja de operadores que já estão lá, seja dos provedores locais que querem expandir sua rede, tem uma série de possibilidades. Então, essas possibilidades não são exaustivas, as que estão sendo apresentadas aqui, e, inclusive, isso é uma das questões que, quando começarmos a receber as propostas dos provedores, vai ser feita essa reavaliação, inclusive para ver que tipo de soluções estão sendo colocadas para a gente poder definir uma forma que vá atender
boa parte do país com formas semelhantes, né? Porque não dá para entender todo mundo. O região norte, como eu disse, região sul tem características muito distintas de território, então algumas formas de atendimento podem ser diferentes, né? Então, aqui, para não alongar muito a minha fala aqui no painel, eu acho que era isso que eu queria colocar, só para dar essa introdução geral, e aí depois a gente vai aprofundando nas colocações. Obrigado a todos. Roberto, você. Alô? Alô, alô. Ok. Como é que a gente passa o slide, hein? É aqui, é? É no verde. E aí volta aqui. Aqui para frente, aqui para trás. E esse é o laser point. Tá bem. Então eu acho que funciona. Esse é o laser, Tá bom, não vou perturbar ninguém aí, não. Bem, novamente, boa tarde. Vamos descrever um pouco aqui do trabalho que a Telebrás tem desenvolvido no sentido de atender a esse programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MCTIC, e talvez abordar alguns outros temas que vão além da portaria específica do Ministério, mas que eu creio que também seja importante principalmente para os provedores regionais, no sentido de melhorar a sua prestação do serviço de serviço de comunicação multimídia a toda a população brasileira. Eu vou passar isso aqui, e depois eu retorno, para a gente ter uma ideia do trabalho desenvolvido pela Telebrás, né, aonde está a rede de telecomunicações da Telebrás e a que público a Telebrás, vamos dizer assim, está habilitada a servir. Nós temos uma rede terrestre hoje, basicamente baseado em cabos OPGW, né, em torno aí de 30 mil quilômetros de extensão, praticamente cobrindo uma boa parte do país. Ainda há necessidade de expansão para outras regiões, né, e basicamente atende a quem? Atende às redes de governo, ou seja, as redes, e aqui governo está restrito a governo federal, não estamos falando de governos estaduais nem municipais, uma parte que nós denominamos de inclusão social, que está muito relacionado com o Programa Nacional de Banda Larga e mais, assim, especificamente, no fornecimento de capacidade de acesso para os provedores, na capacidade de transporte, principalmente, e para os provedores de serviço de acesso à internet. E tem um outro dispositivo que são as regiões remotas. Nesse caso aí de regiões remotas, ele precisa ser regulamentado pelo Ministério das Comunicações para que a Telebrás possa, neste caso, atender ao usuário final. Em nenhum outro caso, a Telebrás atende ao usuário final. Para isso, nós temos essa rede terrestre, como dito, o satélite, o SGDC, e estamos concluindo também as negociações do cabo submarino, que vai conectar diretamente o Brasil, especificamente Fortaleza, a Portugal, na Europa. Então, vamos voltar aqui. Falando especificamente do programa fruto da portaria do Ministério das Comunicações, ele, vamos dizer assim, se assenta, né, num conjunto maior, que é o programa GESAC, né, e existe um benefício a quem adere a esse programa GESAC, que é a isenção do ICMS. Hoje, isso se aplica a todas as unidades da federação, as 27 unidades da federação. Isso foi uma conquista que foi conseguida há alguns anos atrás, né?
Até aproveitando isso, me chamou a atenção recentemente, também tomei conhecimento que um outro dispositivo do CONFAS, uma outra resolução do CONFAS, acho que é o número 19 desse ano, também vai permitir, eu acho que pela primeira vez, uma redução de ICMS, especificamente para as empresas que têm sede no estado do Ceará, e uma redução expressiva, digamos assim, uma redução que pode ir até a 75% do ICMS. Vocês que tratam desse assunto e sabem o quanto pesa o ICMS, podem avaliar o quanto isso pode ser útil. Acho que é um tema aí e certamente todos vocês estão debruçados nisso e certamente levarão, se inspirarão nisso para pleitear a extensão disso, provavelmente, inclusive, para outros estados, né? Isso não se aplica, obviamente, a todos os prestadores de serviço, mas se a gente imaginar que ele vai se aplicar a quem tem até 5% do mercado nacional, o mercado nacional de 30 milhões de usuários, nós estamos falando de 1,5 milhão, quer dizer, não é pouca coisa, é algo, de certa forma, relevante, né? Então, a Telebrás, inspirado nessa portaria do Ministério, que o colega acabou de escrever, então, nós fizemos o nosso pleito de credenciamento para a prestação desse serviço, né, nestas localidades remotas. Eu acho que talvez a maior dívida assim, em telecomunicações que eu vejo no Brasil é o acesso em telecomunicações a essas localidades, né? No caso da concessão, o STFC, a gente tem lá o programa de universalização, que tem aí o propósito, a obrigação de levar telefones públicos para uma série dessas localidades acima de 100 habitantes. Mas hoje, vocês têm acompanhado a própria dificuldade dessas empresas de manter até esses equipamentos funcionando. E nessas localidades, hoje, são absolutamente desprovidas de qualquer conexão à internet. Eu acredito que isso aí nós estamos falando aqui de talvez 30, 40, 50 mil localidades ou comunidades com um número razoável de domicílios. Então, um dos temas importantes desse programa é que a gente tenha essa facilidade, que essas pessoas, essas famílias, não fiquem, vamos dizer, ausentes desse processo de desenvolvimento do país. E, repito, não será a Telebrás que fará, vamos dizer assim, a escolha total. Olha, eu quero ir para esse ou aquele. O Ministério das Comunicações ele terá uma lista dessas localidades onde se determina que a oferta inadequada de acesso à internet, e essa inadequada aqui, eu acho que nós podemos traduzir como sem oferta de acesso à internet, né? Então, nós aderimos a esse programa, ele ainda não iniciou, por alguns fatores contingenciais que, muito provavelmente, será superado aí, essas dificuldades. Tá, mas aqui agora é rápido, porque ela está me cobrando aqui, que eu já passei né? Bom, como eu disse, quer dizer, a Telebrás tem essa sua rede, aí hoje atendendo passa cerca de 5.700 municípios, e com a disponibilidade do satélite, nós podemos chegar a todos os municípios brasileiros. Então, seja atendendo diretamente ao programa Internet para Todos, ou seja, fornecendo capacidade para provedores de internet também distribuírem, vamos dizer assim, os seus sinais nessas localidades. Aqui nós estamos falando especificamente da rede fixa. Nós estamos desenvolvendo, né, um programa chamado iX Connect, onde nós estamos dando início à conexão dos 31 PTTs
que estão distribuídos aí mais ou menos ao longo dessa localidade. Nós vamos iniciar aí pelo centro, vamos dizer assim, sudeste, norte, São Paulo, Goiânia, Brasília, Imperatriz, Belém, assim sucessivamente, e vamos expandir essa conexão, essa capacidade de transporte para conectar qualquer provedor que chegar a um desses PTTs, transportá-lo para qualquer um desses outros PTTs distribuídos ao longo do Brasil. Eu acho que isso pode ter uma relevância importante, principalmente na redução de custo para acesso a conteúdos que estão disponíveis nesses PTTs. E uma outra oportunidade, quer dizer, nós, com relação aos próprios provedores, a Telebrás ela está implementando, né, e desenvolvendo uma rede de governo, né, conectando os órgãos governamentais, os diversos órgãos governamentais, notadamente do governo federal, em várias unidades da federação, né, estamos ainda nesse início, e um dos tópicos que nós temos tratado, e certamente teremos aqui pessoas da Telebrás envolvidas e discutindo com os senhores, é a forma de levar o acesso a esses órgãos governamentais. E eu acho que aí também abre uma importante oportunidade de negócio entre a Telebrás e especialmente os provedores regionais. E assim eu concluo aqui, e ainda ficaremos aí com uns 20 minutos para debate. A Cristiane vai fazer uma apresentação, né, Cristiane? E depois a gente abre para perguntas e respostas. Ela precisa aqui? A minha intenção aqui é a gente tentar discutir o que hoje está previsto para o programa Internet para Todos e entender quais são os acertos e desacertos desse programa que vai interferir na operação diária dos provedores, né? Então, basicamente, se a gente olha mais de forma macro, o que a gente vê? O programa ele está sendo submetido a uma série de questionamentos jurídicos, né? Inclusive, última decisão agora do STF, que indeferiu um pedido da Telebrás. Então, essa discussão jurídica do programa em si, ela acaba criando um certo conflito num circuito natural do que seria uma política pública. Então, esse ciclo natural da política pública, ele acaba sendo atravancado por uma discussão externa, né, que não faz parte da nossa realidade de provedores regionais, mas que interfere muito o nosso dia a dia. Então, existe, sim, um desconcerto institucional que diz respeito justamente à dinâmica entre o que é você colocar em prática uma política pública acertada, né, com relação a outros aspectos que fogem da nossa alçada e que estão sendo hoje discutidas na Justiça. Eu acho muito bacana também, a gente sempre tem em vista que, antigamente, 2003, na verdade, né, tinha um sociólogo francês, esse cara ele falava o seguinte, que, na verdade, a internet seria incapaz de mudar o contexto de uma democracia. E, com o passar dos anos, a gente viu que essa afirmação lá atrás, sobre o que seria a sociedade de rede, na verdade, não se concretiza, né? Não se concretizou. E hoje a gente sabe muito bem que inclusão digital é também uma inclusão cidadã, ou seja, tem sim impacto sobre a democracia, sobre a política pública e sobre a vida dos cidadãos. Então, nesse sentido, é que a gente deve clamar pela responsabilidade tanto do Ministério quanto da própria Telebrás com relação a fazer o programa acontecer
com relação aos provedores regionais. Como o programa Internet para Todos ele é uma reformulação do GESAC, então vamos entender o seguinte: quais são os erros e os acertos do GESAC que podem servir de lição para a gente agora nesse momento, né? Uma das grandes críticas formulada pelo próprio TCU ao GESAC foi uma insustentabilidade do modelo de negócio. Por quê? No GESAC, o governo ele iria subsidiar aquela expansão, massificação, por assim dizer, da banda larga para aquelas localidades que não eram atendidas. Agora, esse modelo muda, né? Esse modelo não é um modelo de praticamente subsídio, por assim dizer, né? Mas ele é um modelo de parceria. E nessa parceria entra o papel dos provedores regionais. Além disso, na época do GESAC, o governo tinha muita dificuldade em entender aonde estavam alocados os pontos de atendimento efetivamente. Então, essa falha na gestão desses pontos de acesso prejudicou em si o programa, né? E isso também se deu em função de um desajuste institucional que envolvia uma série de ministérios, e não só o antigo Ministério das Comunicações. Agora, o que nós temos é diferente. O MCTIC ele assumiu a gestão do programa Internet para Todos, né? E proporcionou isso de duas maneiras, seja através de parcerias de negócios com os provedores regionais, seja através da própria parceria com a Telebrás, que naturalmente, né, ela passa a ter interesse naquele tipo de programa político. Então, basicamente, a gente tem uma mudança no novo negócio, no novo modelo de negócio em termos de parceria através dos provedores, aliada com uma arquitetura institucional focada no próprio MCTIC e não disperso entre vários ministérios, né? E nós temos também um foco na desoneração tributária. Esse é o X, digamos, da questão. Você ter uma permissão de não incidência de ICMS, considerando a carga tributária que nós temos hoje, é algo absolutamente significativo, né? Então, a gente está falando de carga tributária de, no mínimo, 25%, né? E outros estados ainda mais. Então, isso é extremamente relevante, sim, e permite que haja uma viabilidade econômica em alguns lugares que antes não poderia ser, né? Não poderia existir. Só que nós temos uma série de dúvidas. Eu acho que é aí que cabe a discussão. Primeiro, qual vai ser a dinâmica da aprovação dessas localidades? Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Nós fizemos um levantamento de algumas cidades do estado de São Paulo que alocaram, dentro do programa Internet para Todos, alguns bairros, algumas localidades. Essas localidades eram localidades que tinham acesso à internet, só que um acesso ruim, digamos assim, com uma qualidade questionável. E um dos motivos era digamos, a falta de renda da população que vivia naquelas localidades. Ou seja, não se trata de uma questão da infraestrutura de acesso chegar até aquele destino, mas sim de capacidade econômica de quem está ali morando, trabalhando, etc. Então, esse tipo de cenário que a gente conseguiu ver a partir de algumas cidades do estado de São Paulo, a gente imagina que isso também aconteça em outros lugares. Esse é um ponto importante, ou seja, ao invés de se pensar o programa Internet para Todos apenas no quesito infraestrutura de acesso, ou seja, tratar hiato de acesso, né, como política pública, mas garantir que a pessoa que esteja naquela localidade consiga adquirir aquele plano de acesso à internet, tá? Além disso, com base nessa característica, que nós vimos a partir desse conjunto de municípios, qual vai ser uma política de preços adequada ao provedor regional? Quando a gente falava no GESAC, lá atrás, no início dele,
se colocava valores como R$ 7,50, né? Ou seja, o valor era extremamente baixo, né? Mas, naquela época, era o que era pertinente para aquelas localidades. Agora, a gente tem um outro modelo de negócio. A gente tem um modelo de negócio baseado numa nova política pública de reformulação daquela, que envolve a participação dos provedores regionais. E os provedores, muito provavelmente, não vão manter preços como 3 horas de internet a R$ 7,50. Ou seja, aquele modelo que existia no passado com relação ao GESAC, ele não se aplica a esse novo modelo do internet para todos. Então, eu imagino que seja muito possível que os provedores, na hora que mandem seus modelos de negócio para o MCTIC avaliar, eles não vão colocar nesses termos. Eles vão dizer, por exemplo, vou vender um link de rádio de 2 mega por R$ 60 por mês. Então, a grande prova e fortalecimento do próprio modelo do Internet para Todos vai ser a dinâmica de aprovação, né, e de avaliação do MCTIC com relação aos preços que os provedores regionais vão colocar nas suas propostas. Então, é uma reformulação do GESAC que vai ser colocada à prova justamente no quesito preço, por conta de não se tratar apenas de uma fragilidade de infraestrutura de acesso, mas também da capacidade econômica daquela população que está naquela localidade. Então, qual que é o grande ponto aqui? Apesar das discussões no âmbito do Poder Judiciário sobre o Internet para Todos, ele é um programa com muitos acertos. E nós não podemos permitir que toda essa discussão atrapalhe o andamento do modelo de negócio junto aos provedores regionais. Esse é o grande ponto, né? É lógico que a gente entende que a Telebrás ela é um parceiro natural do programa e que ela, em algumas localidades, vai ser fundamental para se garantir a infra de acesso naquele ponto. Mas ela não é absolutamente necessária à operacionalização do programa. Então, apesar das discussões judiciais que tiram o foco do Ministério, a gente tem que sempre retomar esse ponto, né? Lembrando que é um modelo de negócio diferenciado e que vai precisar, sim, dos provedores para que aquilo aconteça, né? Efetivamente exista. Basicamente, o que a gente está aqui diante, né, é um controle do Poder Judiciário sobre uma política pública. Controle esse que é necessário em relação a alguns questionamentos que já se colocaram lá com relação à Telebrás. Por exemplo, se cabe ou não licitação, se cabe ou não invocação do artigo 28, inciso 1º ou não, se as regras foram mantidas ou não. Todas essas discussões, e são várias, né, vai ser objeto de mérito das cortes de justiça. Mas não cabe ao formulador da política pública se sentir travado em função dessas discussões. Por quê? Porque o programa Internet para Todos permite um modelo diferenciado. Então, esse é um ponto muito relevante para a gente colocar. Então, o último slide é justamente esse, né? Não está fácil a situação para ninguém. A gente reconhece que tem uma série de divergências que foram alocadas pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pela própria Justiça, né? A última decisão do STF também não é favorável a desenrolar, digamos, a situação toda, né? Nós temos, só para esclarecer para vocês, basicamente 3 discussões judiciais a respeito, não do programa em si, né, mas da forma como ele foi operacionalizado através da Telebrás. O primeiro item é um processo judicial de uma empresa no Amazonas, chamada Via Direta, que alega que houve a contratação de 15% da capacidade do satélite. Então, se houve essa contratação efetiva,
A Telebrás não poderia, entre aspas, vender essa capacidade para um terceiro. Então, esse primeiro processo trata dessa discussão. O segundo processo é um processo feito pela Sindsat, que é o Sindicato das Operadoras que trabalham com oferta via satelital, né, que trata especificamente das irregularidades na contratação entre Telebrás e Viasat, né? E são vários pontos, não cabe a gente discutir esses itens aqui. E o terceiro item é um item da própria Sindtelebrasil, com relação à ausência de licitação para se contratar a Telebrás e dar continuidade ao programa original GESAC. Então, esses 3 processos judiciais, eles não dizem respeito a nós, provedores. Não dizem. Mas o que diz respeito a nós é: o programa não pode parar em função disso, porque é um programa assertivo com relação a um novo modelo de negócio. Então, cabe ao Ministério ter essa consciência de como eu vou operacionalizar essa dinâmica em que tanto os municípios participaram, quanto os provedores estão participando. Ou seja, não deixar isso passar em função dessas discussões. Acho que essa é a provocação principal. Perfeito, Cristiane. Eu acho que isso até me cabe aqui fazer uma pergunta ao Luiz, porque a gente discute muito internet para todos diante dessa questão da capacidade satelital, né, sobre o SGDC. E a Cristiane colocou aqui muito bem que o programa pode seguir adiante, em algumas situações, sem essa discussão, como a questão do modelo de negócio dos provedores. Como é que isso está repercutindo no MCTIC, no sentido dessa contratação, por exemplo, de fazer a internet para todos com rádio, com fibra, onde tem localidade, onde não tem atendimento? Como é que vocês estão vendo isso enquanto segue esse impasse jurídico com a Telebrás? Olha, acho que a fala da Cristiane é bastante interessante, até para chamar a atenção de algumas coisas. Realmente, a discussão, a judicialização que houve nesse momento, ela acaba se confundindo nos termos, porque o que está sendo judicializado não é o programa, é sim o contrato Viasat e Telebrás, que é uma das formas de atender ao programa, né? Então, é sempre bom a gente esclarecer, ela colocou isso com clareza no final, e foi tratando disso tudo, mas é sempre bom reforçar isso. Quer dizer, o programa em si, ele não tem nenhum impedimento legal de ocorrer. O programa ele também foi pensado realmente na perspectiva de encontrar diversas formas de levar essa internet para essa população que hoje não consegue ter o acesso, seja porque não tem infraestrutura, ou seja, como ela bem colocou, porque não tem a condição econômica que viabiliza o atendimento, né? Então, essas duas situações, elas podem ser atendidas de outras formas. Um pouco a própria apresentação que eu trouxe, ela tinha essa perspectiva, essa possibilidade de atendimento por rádio, de atendimento com uma fibra e um Wi-Fi. Quer dizer, vários outros modelos de negócio que aí vão ser realmente propostas locais, dos provedores regionais de cada região do país, que vão apresentar um modelo de viabilidade. Também é interessante colocar que isso continua sendo trabalhado, ou seja, o programa como estava, o atendimento feito pela Telebrás, ele agilizaria, sim, o atendimento para muita coisa, principalmente para o GESAC. E aí, entendendo que o Internet para Todos ele é um subconjunto do GESAC. O GESAC ele continua existindo, né? Ele vai continuar existindo, ou seja, nós vamos continuar atendendo as escolas, os postos de saúde em áreas remotas. Ele continua sendo um atendimento de governo, né? Para governo ou para organizações que têm um trabalho social em alguma região. Esse Internet para Todos que vem, ele na verdade, é um subconjunto disso, porque aí ele passa também a atender ao cidadão comum, a esse cidadão de menor renda, e aí com outro modelo de negócios mesmo. A Cristiane coloca bem essa coisa. É uma nova situação agora. Então, também não é uma situação de preço tabelado, preço fixo, porque ela realmente vai variar conforme cada realidade. Quando que o MCTIC vai começar a receber proposta dos provedores regionais para o programa Internet para Todos? Olha, a previsão que a gente tem é de que agora no mês de junho
esteja no ar. Estamos montando um sistema, ele ainda não está pronto, né? Então, algumas pessoas, como eu comentei, algumas pessoas nos procuraram para conversar, mas formalmente para começar a receber, a ideia é que em junho já tenha um sistema online que a gente consiga que os interessados coloquem as informações, coloquem todos os dados da localidade que eles têm capacidade de atender, pretendem e os modelos de negócio. Então, ainda em julho, isso já deve estar no ar. Roberto, toda essa grande questão judicial que está em torno do contrato Telebrás-Viasat, qual é o posicionamento da Telebrás? A gente sabe que a Telebrás está recorrendo com a AGU, com a União, mas faz, por favor, uma posição e qual é o impacto disso hoje no programa Internet para Todos? Bom, eu acho que, responder especificamente a sua pergunta, acho que eu queria fazer algumas considerações sobre o que a Cristiane colocou, né? O programa assim, Internet para Todos, ele é transparente à tecnologia, né? Não importa qual tecnologia. Agora, supõe-se que aquelas empresas credenciadas para prestar esta conectividade, ela usará a tecnologia mais adequada para os fins a que se propõe o programa. É isso. Então, não existe nenhuma exigência. Assim como o GSAC também não é sinônimo de satélite. Hoje existem muitas conexões GSAC que são providas por linha fixa, vamos dizer assim, convencional, né? Então, todos esses programas, eles são transparentes à tecnologia. O satélite é uma forma de se prover, digamos assim, esse acesso, né? Eu acho que já foi dito, mas é importante reforçar. Quando a Cristiane começou a fazer a sua descrição, eu pensei que fosse sair uma conclusão diferente do que acabou concluindo. Realmente, eu digo, será que aconteceu alguma coisa desde que eu entrei por aquela porta aqui, porque nós estamos recebendo tantas ações, já tem mais uma ação aí que eu não estou sabendo, né? Não existe, né? O programa nada tem a ver, absolutamente nada, quer dizer, nenhuma ação judicial que eu saiba contestou o programa Internet para Todos, e assim sucessivamente. O que está em jogo aqui, né, são algumas contestações do acordo que a Telebrás firmou com a empresa Viasat, né? Então, aí entra aí, a aplicação de 2 artigos da lei das estatais, tem o artigo 28, o artigo 29, a Telebrás continua entendendo que se aplica o artigo 28, e foi por este caminho, vamos dizer assim, que nós fomos, né? Mas ela coloca 2 questões que eu reputo extremamente relevantes. Uma refere-se à questão da escolha das localidades. Por quê? Porque o programa Internet para Todos, como ele está, vamos dizer assim, vinculado ao GSAC, ele tem a isenção do ICMS, né? Por quê? Para você não criar uma distorção na competição. Se você criar uma distorção na competição, porque um paga ICMS, o outro não paga ICMS, isso vai dar uma confusão danada. Então, certamente o Ministério está prestando muita atenção, vamos dizer assim, nessa questão. E a outra questão, obviamente, é o preço. Por quê? O que diferencia o programa, vamos dizer assim, Internet para Todos, do GSAC que vinha sendo implementado? O GSAC que vinha sendo implementado, ele era de total, vamos dizer assim, responsabilidade, né, econômica e financeira do governo federal. Os governos estaduais davam a sua contribuição na isenção do ICMS, mas quem pagava e quem paga ainda a conexão deste programa, que ainda está em vigor, é o governo federal. No caso do programa Internet para Todos, o usuário vai pagar. Quer dizer, então, essa questão do preço, assim, obviamente que ela se torna extremamente relevante, porque dependendo do preço que você for ofertar, na localidade que você ofertar, você não tem usuário para o programa. Mas isso aí, com certeza, as empresas terão assim, muito critério ao estabelecer isso, e existem modelos de negócios específicos para isso, e já estão, inclusive, em funcionamento em outros países, com rendas
e localidades muito semelhantes a que existe no Brasil. Então, vamos dizer assim, também não é algo, vamos dizer assim, absolutamente novo, inédito. Isso já está funcionando em alguns outros países. E nós temos a plena convicção de que funcionará aqui também. E essa população que hoje está praticamente ausente de comunicação via internet, e muitas vezes até de voz também não tem, porque os telefones não funcionam, né, poderão usufruir dessa facilidade. Cristiane, o Roberto colocou a questão que é preciso evitar uma distorção da competição. Como que a Abrint enxerga isso? Qual é o papel dos provedores regionais para evitar que aconteça essa distorção na competição por conta de preço? É uma pergunta muito difícil, na verdade, de resolver, né? Porque, a princípio, o provedor regional ele fica limitado à localidade que o município coloca junto ao Ministério como uma localidade eleita. Então, você imagina uma cidade e que você vai pegar só um bairro daquela cidade, que é um bairro mais afastado, né? Então, naturalmente, a competição vai vir da expansão da sua rede até aquela localidade mais afastada. Só que não necessariamente essa expansão ela seja via, por exemplo, atendimento via Telebrás, satelital, ou mesmo rádio. Você pode ter, sim, o cenário de um provedor regional que entenda que cabe atender aquela localidade mais distante com, por exemplo, tecnologia ótica. É possível, isso é viável. Logicamente, o preço na ponta final para o usuário vai ser diferente, né? E tudo isso deve ser visto, né, em consideração a finalidade última do programa, que é oferta de qualidade de banda larga, né? Então, acho que basicamente é isso. A distorção competitiva ela existiria, digamos assim, se programas como esse não existissem e não permitissem a alocação da desoneração tributária do ICMS. Daí sim você tem um problema, né? Então, na realidade, quando você desonera o ICMS e ainda prevê a possibilidade do município outorgar um espaço para que eu coloque uma torre ou que eu faça qualquer infra para atender aquela localidade, eu diminuo, né, qualquer distorção com relação à competição da localidade e eu garanto a oferta naquele lugar, né? Então, eu acho que o programa ele é muito assertivo nessas duas pontas, mas o que vai mudar muito é a dinâmica que o Ministério vai ter de aprovação desses projetos, né? Porque, apesar da gente entender muito claramente que as discussões jurídicas não afetam o programa em si, a gente tem um cenário institucional no Brasil que envolve uma mescla entre o que é regulação com o que é política. Essa é a verdade. Então, naturalmente, todos ficam mais travados. E o ponto que a gente coloca aqui é esse: vamos destravar, né? Vamos fazer o programa acontecer. Luiz, dentro do que a Cristiane colocou, no cronograma de vocês, qual é o prazo que foi estipulado para a definição das localidades? Como é que vocês estão vendo essa questão, né? Qual é o cronograma que se tem para definir, né, como se atende isso? E depois, Luiz, uma pergunta para você, Roberto. Caso aconteça de nenhum provedor regional aparecer numa localidade, a Telebrás atende pessoalmente sozinha? Bom, em relação às localidades, esse trabalho ele foi feito no primeiro trimestre, e março foi o período em que realmente o Ministério recebeu, vamos dizer assim, o primeiro grande momento de recebimento de localidades por conta dos municípios. Quem indica a localidade é a prefeitura, é cada prefeitura, né? Então, nós fizemos um levantamento, apresentamos essas localidades para as prefeituras, e delas, eles indicaram algumas, ou seja, em alguns municípios você teria, sei lá, 8 localidades que poderiam ser atendidas, a prefeitura selecionou 3, né? Porque isso é uma questão que a prefeitura vai priorizar estas 3 áreas. Então, dentro disso,
feito esse primeiro levantamento, o que a gente vai começar agora, como eu comentei, deve começar esse mês, começo do próximo, é receber as propostas dos prestadores de serviço, desse novo formato, e ver como eles podem atender, quem vai atender, se vai haver interessado em cada localidade, né? Isso é uma questão que a gente vai verificar também, para aí poder ajustar essas demandas. Voltando aqui novamente, quer dizer, há um dispositivo no decreto 7175, né, que diz textualmente que a Telebrás ela só pode prestar serviço de conexão à internet em banda larga para usuários finais apenas e tão somente em localidades onde inexista oferta adequada deste serviço. E diz também que quem vai fazer esta definição é o Ministério agora, né, da Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informações. Então, eu acho que, respondendo concretamente, se o Ministério indicar isto, a Telebrás poderá fazer. Caso contrário, não. Cristiane, para a gente aqui, eu queria ver se tem alguém na plateia que quer fazer pergunta, mas minha última pergunta, para a gente encerrar o painel, nessa definição dos prestadores de serviços, onde o Ministério vai ter o papel aí de redigir, qual é o ponto crucial, no ponto de vista da Abrint, que tem que ser levado em conta e para que se tenha uma competição justa, para que um provedor regional possa efetivamente participar do processo? O que precisa estar nessa seleção para que vocês possam participar? Eu acredito que os provedores regionais eles têm o papel de fazer a interlocução também com os municípios em que eles estão. Então, caso um município não tenha apresentado uma localidade de interesse para o Ministério, cabe sim responsabilidade ao provedor regional de ir lá conversar na prefeitura e falar: sabe aquela localidade onde nós não temos acesso e a qualidade não é adequada? Então, o município pode apresentar isso ao Ministério. Acho que esse é um ponto importante que a gente tem que trazer para nós mesmos a responsabilidade disso. O outro aspecto é um pouco do que foi falado já com relação à aderência dos projetos que os provedores encaminharão para o Ministério. Não vai adiantar, logicamente, você colocar um valor altíssimo por uma localidade que não tem infraestrutura. Então, basicamente, o Ministério vai olhar uma localidade, vai pensar: fibra ótica a R$200 é algo incompatível com a natureza do programa. Ou seja, é esse alinhamento, os provedores entendendo do que se trata o programa Internet para Todos e como os projetos devem ser aderentes a essa finalidade, é o que vai fazer a gente ter sucesso para concretizar essa política pública, né? E daí vale colocar também um detalhe. Na decisão que teve agora do STF, né, a ministra Carmen Lúcia, ela colocou uma frase que é legal a gente debater aqui. Ela colocou da seguinte forma: a discussão judicial não gera problemas no atraso da implementação do programa. E isso, na verdade, apesar dos acertos, né, da ministra em relação aos outros pontos, esse não é algo positivo, porque há sim um prejuízo para todo mundo o atraso no programa, né? Então, mesmo que sejam temas correlacionados, mas não iguais, há sim um prejuízo, né? Então, e o outro prejuízo seria se os provedores não alinhassem os seus projetos às finalidades do programa Internet para Todos. Então, acho que esse vai ser um ponto crucial. E alinhar os projetos é ter noção de que tem custo, tem que ter um pé no chão, que são localidades onde não há acesso, onde não há capacidade econômica, onde está se levando um serviço para onde tem 0 de arrecadação. Se você tiver 1 de arrecadação, já passa a ser estou fazendo uma conta aqui só de exemplo, você passa a ter aí um novo serviço, um novo acesso, um novo usuário, para que se tenha isso. Porque, logicamente, quando o Ministério negocia com o CONFAS com relação à desoneração do ICMS, ele mostra que, apesar da desoneração do ICMS, haverá outros ganhos, outras externalidades. Então, se a gente não respeita esse princípio, isso cai por terra, né?
Alguém da plateia quer fazer uma pergunta para poder encerrar? Então, tem aqui uma. Dá, por favor, seu nome, sua empresa e para quem está perguntando. Isso, eu me chamo Fábio Amaral, eu sou consultor da empresa Piernet. Eu vou tentar sintetizar, porque é bem complexo, né? Cada tópico aí. O programa em si, ele acaba sendo uma intervenção do Estado no domínio econômico, né? Você tentando dar uma realinhada e com a finalização de que precisa se organizar, saber que custo, viabilidade. Então, nesse ponto da fala da doutora ali, que não, ele é muito bom, pontual. Mas eu tenho uma pergunta nodal, vez que a municipalidade ela vai apontar, a partir de uma participação dos provedores que estejam com uma certa organização, os projetos, não é isso? E neste cenário nosso político, onde há político, né, onde vai ser apontado o instrumento, programa, sistema, dá este contato direto do projeto com critérios objetivos para que este provedor ele possa ter, como em uma licitação, pede igualdade, destaque maior. Se naquela municipalidade alguém tem um amigo ou uma aproximação política com o prefeito ou o vereador, o deputado daquele local, ele terá uma preferência ou existirão critérios objetivos dentro deste programa, faça essa interface e transparência como um portal para que isso possa ser... Só para te responder uma coisa, desculpa, eu estou fora porque eu sou jornalista, só para te corrigir uma coisa, não é uma intervenção do governo. Política pública é uma obrigação do governo. Não, eu a falei... palavra intervenção, no momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, política pública é obrigação do governo. Não é porque é uma terminologia, não é intervenção do Estado no domínio econômico, é uma política. Bom, em relação à questão das localidades, tem um conjunto inicial de critérios, essa questão do não atendimento, isso a gente levantou junto a dados da própria Anatel, a população daquelas áreas, mas a atribuição realmente de definir quais ou quantas, ela cabe, nesse caso, a cada município, a cada prefeitura, a cada prefeito, né? Então, ele, dentro, inclusive, de sua própria comunidade, dentro da cidade, eles vão fazer essa construção, esse debate, para dizer que locais precisam ser atendidos prioritariamente. Dito isso, quem vai atender, que provedor ou não, a gente imagina também que vai ser uma questão de quem já atua naquela área, tem mais condições até, por conhecer aquela realidade, de prestar esse serviço, de oferecer esse serviço para o usuário final. A gente gostaria que houvesse, nessas localidades, até mais de um interessado em oferecer o serviço. Esse trabalho ele vem realmente porque são áreas onde você não tem hoje ninguém colocando, e muitas nem em perspectiva de serem atendidas, né? Então, é o nosso papel de fomentar realmente uma mudança, uma política pública que vem tentar incluir essas pessoas nessa realidade nova, não deixar as pessoas tão para trás. Então, no primeiro momento, não tem ainda alguma definição prévia de, havendo mais de um interessado, 2, 3, 4, oxalá tenhamos muitos, mas de como isso será feita essa filtragem. Num primeiro momento, a ideia é que você possa ter, junto às prefeituras, uma tomada de preços para ver quem oferece um serviço com um determinado nível de qualidade e um determinado custo, né, que foi o que foi colocado aqui. Muitas vezes também o custo é o impeditivo do serviço, né? Então, não adianta você falar, eu faço e continuar cobrando caro, porque você vai continuar não tendo cliente. É Fábio, não é seu nome, não é isso, Fábio? Fábio, novamente eu quero voltar aqui o seguinte, nós estamos falando assim, de localidades. Assim, acho que talvez muitos de nós aqui tenham passado poucas vezes por uma dessas localidades, né? 80% da população brasileira ocupa 85 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando aqui de 35, 40 milhões de brasileiros que ocupam, tá certo, 8 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. Então, é
é o pessoal espalhado por esta terra imensa, né? E eu imagino que o grande, vamos dizer assim, competidor de quem chegar nesta localidade não é o segundo provedor, é a renda de quem está ali para pagar, né? Esse vai ser o maior competidor dele, né? O melhor dos mundos, lógico, seria que mais de um provedor pudesse atender aquela localidade. Sem dúvida, seria o melhor dos mundos, né? E daí nós temos aí uma situação de concorrência até ideal, né, para ser fomentada pelo Ministério. Agora, na prática, a gente sabe que naquelas localidades indicadas é quem já está lá que vai acabar atendendo, né? Então, a gente não vê que a modalidade de tomada de preço através de uma prefeitura seja a forma ideal. Não, pelo contrário, o fomento de duas ou mais interessadas é muito mais positivo, até para que haja um decréscimo do preço para o usuário final, né, do que qualquer outra coisa. Então, que sejam bem-vindos mais de um prestador, provedor de acesso à internet nessas localidades. Estou vendo uma mão levantada ali, mas, desculpa, tem tempo ainda para mais uma pergunta da plateia? É possível? Que tinha um senhor lá atrás com a mão levantada. Pode ser, Cristiane? Como é a última pergunta e aí a gente encerra. Estava ali com a mão levantada. Agora, por favor, nome, empresa e objetiva, por favor. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, sou da ZAS Internet, norte do Paraná. Primeiro, parabenizar sempre as ações de inclusão digital feitas pelo Ministério ou por qualquer outro órgão que seja. Embora, antes de fazer minha pergunta, dizer que a maior forma de inclusão digital que o Ministério pode fazer por nós é viabilizar que nós, esse time, esse exército de pessoas que vocês veem aqui, viabilizar um ambiente regulatório onde a gente possa criar infraestrutura para que não fosse necessária a existência de satélites ou outras coisas, porque a nossa maior dificuldade hoje é criar infraestrutura, é carimbo, é papel. E isso, com certeza, é a forma que o Ministério mais poderia nos ajudar. Tenho certeza absoluta, conheço pessoas no Ministério que fazem ótimos trabalhos, estão trabalhando nesse tocante. Bom, pelas palmas vejo que está todo mundo louco para sair construindo rede, né? Agora a pergunta. A isenção fiscal, ela é muito bem-vinda também, acredito que esses ambientes, a viabilidade econômica é, com certeza, o que nos faz não operar ou não operar. Embora a essência do provedor de internet não olha só para isso. Aqui, naquela lista de localidades, eu tenho certeza que mais de 60% ou 70% já estão atendidas por nós de alguma forma, porque nós temos responsabilidade social no ambiente que nós estamos. E eu tenho certeza que todo mundo, quando pegou aquela lista, eu peguei da minha cidade, e nós atendemos todas as localidades. Talvez com alguma deficiência, como bem disse a doutora, mas nós atendemos. Mas a exoneração fiscal é muito importante. Como isso vai se dar junto aos fiscos, né? Porque também preciso falar que nós também temos uma certa dificuldade de confiar no órgão público, no governo, que também é o órgão que nos fiscaliza, que nós falamos hoje da questão da SCM, SVA, não é verdade? Como que isso vai se dar junto ao fisco? Como que nós vamos ter essa exoneração do ICMS, principalmente quando se fala de empresas do Simples, que 98% de nós somos empresas do Simples. Bom, essa previsão está ligada realmente ao atendimento, como já é hoje, ele segue um pouco o modelo do próprio GESAC, né, que já está vigente, que já tem essa isenção. Então, ele se estrutura em cima do mesmo princípio. Claro que vão haver situações mais específicas, a gente sabe que essa situação
das empresas do Simples, ela vai requerer algumas outras avaliações complementares, ela não é tão direta, né? Isso também está sendo avaliado pela equipe que vem trabalhando nesse projeto para, de novo, aí recebendo os interessados, vendo o tipo de empresa, o universo de empresas que está com esse tipo de situação, como atender para poder viabilizar que mais empresas, que mais provedores possam estar dentro desse atendimento, né? Para maximizar essa capacidade de atendimento. E apenas para compartilhar, como aconteceu com o GESAC, a gente imagina que as empresas eleitas para aquelas localidades vão estar listadas através de um ato COTEP. Isso vai te dar segurança de que a sua operação naquela localidade específica vai ter desoneração do ICMS. E com relação ao Simples Nacional, a gente, desde a nossa primeira reunião, né, junto ao Ministério, a gente já atentou ao fato de mais de 80% dos provedores regionais serem, sim, optantes do Simples, ou seja, o programa, para poder orientar a eles também, precisa dessa adequação, desse ajuste. Eu tendo a concordar com quase tudo que foi colocado, exceto com o satélite. Porque eu digo para você o seguinte, não há como atender comunicação, telecomunicações, num país com as dimensões do Brasil, sem esta tecnologia satelital. E digo mais para você, às vezes a gente fica aqui encantado com a Coreia, né? Isso, a Coreia, não sei quantos giga, teras, etc. Existe uma grande parte da população da Coreia que tem acesso à internet porque tem satélite, porque não tem rede de fibra ótica. Não dá para você construir rede de fibra ótica nesse mundo todo, em 85 milhões de quilômetros quadrados. Então, eu diria para você, essas tecnologias elas vão evoluir em conjunto, e tecnologias satelitais com cada vez mais capacidade estão sendo desenvolvidas, e o satélite vai ter um papel fundamental em toda essa integração nesses rincões espalhados por esse país. Pessoal, está ótimo aqui, eu acho que a gente teria coisa para discutir, essa questão do Simples Nacional para as empresas de internet é fundamental discutir, a gente fala aqui do ICMS, mas a gente sabe que a maioria é simples, o Simples é um regime que precisa, né, ser adequado, mas isso é um outro painel, acho que essa discussão tributária aí acaba rendendo um outro painel. É só agradecer ao Roberto, agradecer a Cristiane, agradecer ao Luiz e lembrar que internet, política pública, é obrigação do governo. Então, cabe a nós, cidadão, a gente como cidadão, todos nós, a gente forçar o governo a botar esses programas na frente. Sem internet não há país que ande, que faça qualquer coisa. Então, agora, a gente tem só que fazer que a internet para todos funcione dentro da lei, de forma transparente, de forma que os contratos surjam e que todo mundo faça e cumpra a sua parte. Obrigada, gente, pelo painel.